Boa noite a todos os companheiros. Boa Muita noite. alegria, né, que a gente está aqui. Como diz o Eduardo, na terça-feira de carnaval. E é muito importante, que o governo segundo o Fabi falou para nós, as reuniões mesmo no carnaval, porque o vampiro, eles quer sugar a gente. Então tem os espíritos obsessores que quer sugar a gente. É muito importante a gente estar atento, e essa reunião aqui vai atrair muita gente aqui, vai ajudar muita gente que está aí durante o carnaval. Nada contra, como diz ele, a gente respeita todo mundo. Mas tem um livro, Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Franco, que ele fala como é que é sério o negócio de carnaval, o que suga da gente, o vampirismo. Quem quiser ler, nós temos esse livro aí. Hoje foi cumprido a nós o capítulo 116 do Vinha de Luz, do Emmanuel, do Chico e Emmanuel. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. A caridade é invariavelmente sublime nas maiores manifestações. Sabemos que as leis divinas estão agindo. Está lá em Paulo, Filipenses 1.9. Então, Paulo fala aqui para nós, e peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ou seja, ele está falando logo de cara aqui para nós, que nós precisamos ter amor, precisamos ter conhecimento, mas precisamos ter estudo também, que a gente vai ver mais para frente. Então, um completa o outro. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Sabemos que elas são divinas e as leis divinas estão agindo. Então a gente sabe, que a caridade não é dar coisas grandes, não é fazer coisas grandes, ouvir uma pessoa, ter paciência com a pessoa, seja no trânsito, em qualquer lugar, isso é importante. Então é um tipo de caridade. Muitos aprendizes creem que a prática que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e terra. Precisamos oferecer o pão espiritual e material. Realmente, então a gente tem aqui dois pensamentos. Tem um pensamento, dentro da doutrina espírita, tem gente que, somente os aprendizes mais novos, eles acham que praticar a caridade, então, que caridade é só o pão material. E uma outra acha que é o pão espiritual. Não, tem que ser os dois. Então, nós precisamos ter conhecimento, aprendizado, porque sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. E precisamos, lógico, do pão material. E hoje a maioria das pessoas estão precisando de alguém para ouvir, muitas querendo desabafar, principalmente pós-pandemia. Gente, pós-pandemia, você deve ter sentido isso aí, visto as pesquisas, aumentou muito. Eu converso muito com o tenente Yuri e outros segmentos, e ele falou para nós também que dentro da polícia também aumentou muito, a polícia veio então, em todos os setores, que aumentou muito a pandemia, porque muita gente perdeu o seu emprego e outro perdeu o seu negócio. O que aconteceu? Antes tinha ajuda do governo, agora não tem. Então, cada um correndo por si só, então aumentou muito. E a gente está vendo a depressão, como eu já disse aqui, repito, num congresso que eu fui, lá em São Lourenço, os psiquiatras falaram que a doença do século é ansiedade e depressão. É a doença do século. Então a gente precisa tomar muito cuidado, orar e vigiar, para a gente não cair numa depressão. Infelizmente, a gente tem visto aí muita gente desencarnando por depressão ou suicídio, Tem acontecido muito. Então a gente toma muito cuidado, procurar ouvir as pessoas, ter um pouco de paciência, porque tem muita gente, igual o acolhimento fraterno que nós fazemos aqui, Nós estamos com portas abertas aqui. Às vezes alguém fala para mim, vai lá, uns vêm, não, Então a gente está aqui para acolher. Então a gente precisa de ouvir as pessoas. E aumentou muito, gente precisando falar. Então a gente precisa sempre estar atento.
Caridade é saber ouvir as pessoas, ter paciência. Paulo, na carta aos Filipenses, oferece uma grande assertiva com referência ao assunto. Então, Paulo, nessa carta, uma carta grande, eu comecei a ler, mas é muito grande, então ele fala sobre isso, que a caridade é saber ouvir as pessoas, é ter paciência. E que essa assertiva, referência a esse assunto, está lá na carta de Paulo. Então, quem quiser ler, é muito grande. E Paulo foi taxativo. Paulo não era morno, não tinha meio termo. Ou é ou não é. Então, eu gosto muito de Paulo por causa disso. Ele não tinha meio termo. Então, ou você é ou não é. Precisamos que a caridade fiel abunde em conhecimento elevado. Emmanuel e Paulo deixam claro que precisamos conhecer a nós primeiro para fazermos a caridade. Que é muito interessante que a gente vê aí, dentro do nosso movimento, fora aí, outras religiões, enfim, outros templos, muita gente deixa as obrigações em casa, deixa seus filhos, tudo, e vem para a entidade, seja centro espírita, igreja católica, qualquer um, né? Mas deixa os problemas de casa e vem trabalhar aqui. Não, primeiro a obrigação, depois a devoção. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque para conhecer nós mesmos, cada um dá o que tem. Se eu não tenho consciência comigo, como que eu vou ter com o meu semelhante? Então eu tenho que trabalhar eu primeiro, para depois eu passar para o meu semelhante. Agora muita gente não, dá um nome aqui, dá um nome colar, tal, tem muita gente que às vezes quer aparecer, dá um nome, mas não participa, não fala nada, então não muda também, não faz a sua reforma íntima. Então é muito importante a gente cuidar primeiro de nós, porque se eu estiver bem, eu vou passar para o meu semelhante, eu vou ter paciência, eu vou procurar entendê-lo. Agora, se eu não tenho conhecimento, se eu não procuro desenvolver a mim primeiro, como que eu vou passar para o meu semelhante, né? Aí não tem como. Amai-vos e instruí-vos, são os 2 mandamentos do Espiritismo. Então está lá, Allan Kardec deixou para nós. Amar-vos e instruí-vos, quer dizer, a gente tem que ter amor e temos que ter instrução, conhecimento, porque conhecimento e amor andam ali lado a lado. Sem conhecimento eu não faço bem, não pratico caridade, eu não tenho amor pelo meu próximo. Então esses são os 2 mandamentos que Allan Kardec deixou para nós. Precisamos de amor e conhecimento. Certos benfeitores distribuirão muitos pão, mas permanecem nas sombras da ignorância, do sectarismo. Poderá estar faltando com o dever da assistência caridosa a si mesmo. Olha só, então tem gente, Emmanuel fala para nós que tem certas pessoas que distribuem pão, mas permanece na sombra da ignorância. Então ela não procura desenvolver, conhecer, ter conhecimento, então só vai dando, né? Então não, a gente precisa ter conhecimento. Inclusive em Varginha, quem trabalha lá, sabe que lá não pode dar dinheiro. Por quê? Porque uma entidade começou a ajudar, como é que não é imenso? Muitas entidades ajudando, aí lá começou a cruzar os dados, então para não repetir, lá eles proibiram dar dinheiro. Eu já falei isso aqui na assistência social também, devia proibir, para cruzar os dados, porque muita gente ganha de vários lados, o povo é muito bom, então a gente tem que tomar muito cuidado. E Emmanuel fala isso para nós, né? Que às vezes a pessoa fica naquele afã de ajudar as pessoas, mas permanece na sombra da ignorância. Então nós precisamos aprender muito, ter conhecimento, até para fazer caridade. A gente precisa saber como fazer caridade, seja ela espiritual, seja ela de doar alguma coisa para o nosso semelhante. Até isso é muito importante, como a gente vai fazer. Porque muita gente fica na dúvida da assistência caridosa a si mesmo. Cada um dá o que tem. Então, como nós falamos já, né? Cada um vai dar o que tem. Então, nós vamos trabalhar cada dia mais, nós temos o livre-arbítrio e cada um é responsável por si. Então, a gente precisa cada dia trabalhar a nós mesmos para podermos caminharmos em frente e fazendo bem, né?
ouvindo as pessoas, ou usando um pão, mas tendo conhecimento de causa, para a gente não cometer erros. Espalhar o bem não é somente transmitir felicidades materiais, pois as máquinas também fazem. Eu achei isso interessante que Emmanuel coloca lá no texto para nós. Ele fala que espalhar o bem não é somente transmitir felicidade material, porque as máquinas fazem. Porque tem muitas máquinas que trabalham, né, que distribuem as coisas, né? Então é fácil, que a gente precisa ter muito conhecimento intelectual, conhecimento de amor, de sentimento, saber como fazer. Caridade essencial é intensificar o bem de todas as formas respeitáveis. Então, o Emmanuel fala para nós que a caridade essencial é intensificar o bem de todas as formas. Então, seja de qualquer forma, mas nós temos que intensificar o bem de todas as formas respeitáveis. Seja de qualquer forma que for, desde que seja respeitável, a gente sempre precisa fazer o bem. Então, seja materialmente, seja espiritualmente, como nós falamos lá atrás, nós notamos hoje que o problema está mais espiritualmente. O pessoal procurando muito, a depressão aumentando, o suicídio aumentando, igual, né? A depressão, a ansiedade, são as doenças do século. Então a gente está notando que as pessoas estão precisando mais de alguém para ouvir, para conversar, dar um livro de presente. É isso que a gente precisa fazer. Porque materialmente uma ajuda ali, uma entidade ajuda a colar, tem as coisas, uns ganham do governo. Claro que nem tudo vai dar, a gente precisa ajudar também. Mas a gente nota hoje, conversando, como eu falei com o tenente lá e com outras pessoas de outras entidades, a gente nota então que o pessoal está muito ansioso, está muito depressivo, está precisando mais de pessoas para conversar, para falar, para ouvi-las. Então, prezados companheiros, é muito importante que nesse momento, né, nós estamos passando aí de turbulências no mundo inteiro, as guerras estão aí, né, essa da Ucrânia aí, que acho que vai para 3 ou 4 anos já, e outras guerras aí acontecendo, então é preocupante. Então a gente precisa tomar muito cuidado, estar ligado, nosso Wi-Fi sempre precisa estar ligado, porque as coisas estão acontecendo e muito rápido. Então depende de cada um de nós de fazermos a nossa parte, porque as coisas estão acontecendo e a gente precisa então sempre estar de antena ligada. Precisamos saber doar materialmente e saber com conhecimento, porque a fé sem obras é morta. Quem disse isso é Paulo. Então Paulo fala para nós, né, que fé sem obras é morta. Não adianta nada eu ter fé e eu acreditar, mas eu não fazer nada, seja ouvindo o semelhante, ou seja dando um pão material, né? Então a gente tem que pôr a mão na massa, como diz uma amiga nossa aí, chamada Wanda, né? E ela sempre falou assim, eu gosto de pôr a mão na massa. Então a gente tem que pôr a mão na massa, porque não adianta nada eu ter fé, então não fazer nada, não respeitar meu semelhante, seja dentro de casa, da escola, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. A gente tem que respeitar as pessoas. Existem crentes que preferem apenas dar e outros que se circunscrevem simplesmente em saber. Então nós temos dois pensamentos aqui, segundo Emmanuel. Ele fala que existem pessoas que preferem apenas dar. Então você só doar as coisas, material, só doar, só dar. E existem outras pessoas que simplesmente em saber, ou seja, elas querem ter conhecimento e tudo. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas, ou seja, elas são incompletas, então uma tem que completar a outra. Então aquela pessoa que pensa só no estudo, ele tem que completar com o outro lado, de doar um pão. E aquele que só pensa em doar um pão, completar com o estudo, né? Então isso é palavra de Emmanuel. Então ele fala que uma completa a outra. É muito importante a gente sempre estar atento, né? Ambas as classes podem sofrer a presunção venenosa. Olha só, ele fala para nós que ambas as classes, quer dizer, as duas correntes, uma que pensa
no conhecimento e o outro em dar pão, ambos podem sofrer uma presença venenosa, ou seja, só pensa de um jeito, né, e vai fazendo só daquele jeito, então, e a outra só do outro jeito. Então precisa unir o útil e agradável, porque senão se torna venenosa, ou seja, um faz de um jeito, outro faz de outro, então precisa unir o conhecimento, o amar-vos, né, amar-vos e o instruir. Então o amor, o sentimento para doar e o conhecimento para a gente saber como viver. Porque a gente não pode fazer as coisas também estrambelhado, não. Por isso que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, uma religião, tem um lado moral, né? Tem um lado moral cristã, que vem trazer para nós esses ensinamentos. Então nós temos 3 aspectos. Então a doutrina espírita, sempre eu falo, ela é diferenciada, como o próprio Emmanuel fala, porque ela tem os 3 aspectos. Ela não tem só um aspecto. Porque tem doutrina aí, né, que só bate numa tecla, ou seja, ela filosófica, ou seja, ela científica, ou ela seja de moral cristã, na parte religiosa. Não, a doutrina espírita engloba os 3 aspectos. Então a gente estuda os 3. Então nós somos privilegiados, né? Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos que integram os circuitos perfeitos da caridade. Então, realmente, bondade e conhecimento, né? Pão e luz, amparo e iluminação, sentimentos e consciência, são arcos divinos que integram os circuitos perfeitos da caridade. Então, se eu tenho bondade e conhecimento, se eu tenho pão e luz, se eu tenho amparo e iluminação, então eu estou completando, né, o circuito perfeito da caridade. Então a gente não está indo só para um lado, a gente está ali juntando os 2. Então é muito importante a gente sempre estar atento a isso. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Muito importante, né, a gente não só receber, mas também ensinar e aprender. Ou seja tanto lado intelectual, então se eu tenho conhecimento de uma área, eu vou ensinar para o outro. O Carlos aqui me marcou uma vez, nunca esqueço do Carlos, que ele marcou uma vez que ele falou para nós aqui no estudo, eu nunca vou esquecer que ele falou que ensinou um motorista a fazer um serviço que eles não sabiam fazer. Aí alguém falou, mas o senhor perde o seu direito, o seu ganha-pão, os outros vai saber também. Ele falou, não interessa, Então isso me marcou muito o que o Carlos falou, Ele falou, não, eu vou ensinar, vou passar para frente, E realmente, às vezes a gente tem, às vezes também a gente tem essa maneira egoísta, né? De querer, não, eu tenho esse conhecimento, eu vou passar. Isso é egoísta, não, nós somos egoístas. Então se eu conheço, igual a minha amiga que conhece, né, a área dela de enfermagem, vai, cada um na sua área, né? Vamos passar para frente, vamos ensinar, porque nós estamos aqui, aprendemos, a doutrina espírita que nos dá para nós essa oportunidade de aprendermos, então vamos passar para frente, Bondade e conhecimento, pão e luz, não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então é muito importante a gente sempre estar atento, né? Para a gente sempre estar recebendo, mas estar doando também, seja ensinamento, seja o nosso pão material, seja conhecimento, né? De qualquer maneira, a gente sempre tem que estar repartindo. Aqui eu vou tocar, vai sair fora um pouquinho, mas uma coisa importantíssima que eu achei. Eu não sei se foi nos Mensageiros, tem hora que eu fico meio louco lendo livro, tem hora que eu sou meio louco, Eu vejo a TV muito maior, leio livro, não sei se é nos Mensageiros no mecanismo da mediunidade. E o Haroldo Dutra, não sei se foi em Gênero, se alguém postou, se foi em outro lugar que eu vi, ele e o Bacelli falaram. Segundo André Luiz, a mediunidade em uma reunião mediúnica, o médium filtra 25%, e 75% é do médium. Então, do espírito é 25%, e a maioria é do médium.
Isso foi o Haroldo Dutra e o Bacelli que falaram. E eles citaram, está no que André Luiz que cita isso, segundo eles. Aí eu não sei se está no mecanismo ou no outro. O que eu achei muito interessante colocar, né, que a gente estuda a mediunidade, perseguindo a mediúnica, então que a gente filtra, então, segundo eles, 25%, e a maioria é do médium. Então, aonde que a gente tem que ter conhecimento, né, procurar estudar, ter conhecimento, para a gente filtrar mais, para a gente tomar muito cuidado. Então, isso é uma palavra de Haroldo Dutra, segundo ele, André Luiz, e o Bacelli, que falou também. Por isso é importante do estudo, e orar e vigiar. Então, por isso que é importante do nosso estudo, sempre estar estudando e tal. Seja não só para reunião mediúnica, mas igual aqui, pega o livro, né? Então, tem um amigo nosso aí que leu o Perispírito, né? Pegou um livro difícil logo de cara, ele queria aprender, eu falei, então toma esse aqui. Ele estava curioso para saber. Virou um devorador de livros. Ele estava curioso para saber o negócio de Perispírito, saiu um estudo aqui, ele estava louco para saber. Eu falei, então leva esse. Gente, que tem hora, esse dia eu fui bravo com uma pessoa, não é daqui não, é uma pessoa espiritualista, ela gosta, mas não vem aqui. Aí ela só pede romance. Eu falei, fulano, você gosta, tem um certo conhecimento, a professora, pega livros de André Luiz, de Emmanuel, pra você estudar, pra você aprender. Ela falou, não, Kardec, eu tenho preguiça de raciocinar, Falou desse jeito para ele. Falou, não, eu pego da Zita, entre outros, aí eu pego um romance dele e tal, como se diz, pronto, a gente entendeu, né? Mas não quer aprofundar. Pega um livro, tipo, ele explica André Luiz, né? Seguir a coleção de André Luiz, Emmanuel e tantos outros aí, se a gente for falar. Então, gente, é muito importante, a gente sempre está procurando, estudando, procurando aprender, que a gente, né, como diz Sócrates, é um clichê, mas é verdade, sei que nada sei. Então, a gente sempre está aprendendo, nós procuramos sempre buscar aprender, porque se estudarmos, né, para a gente aprender, que a gente acha que sabe tudo e não sabemos. Eu já citei aqui, né, pegando um gancho de Fabinho semana passada, do livro de volta do livro de Givaldo, Nossa Fronteira do Loucura, que fala sobre o carnaval, o vampirismo. A gente já fala no começo. Outra coisa importante que eu achei uma passagem de André Luiz, que ele fala para nós que a Terra seria um caos se todos fizessem as coisas, todos iguais. Por isso existe o livre-arbítrio e as diversidades. Eu achei interessantíssima essa frase de André Luiz, porque você já pensou se a Terra fosse tudo igual, todo mundo pensasse igual, todo mundo tivesse a mesma profissão, seria um caos, porque o gari tem o mesmo valor do médico, da enfermeira, todo mundo tem o mesmo valor. Se não fosse o gari, como é que estariam as nossas ruas, né? Estaria tudo suja. Então a gente precisa de todo mundo. Então, se todos fizessem as coisas iguais, por isso que existe o livre-arbítrio, as diversidades, esse negócio de falar que distribuir as coisas iguais, tudo isso aí, né, não existe, porque cada um tem um conhecimento, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cabeça, nós temos livre-arbítrio, então nem todo mundo, então, nós não somos iguais, somos uma individualidade. Então esse negócio de falar que todo mundo vai distribuir, vai ser todo mundo igual, não existe. Gosto de procurar na literatura espírita que não vai falar que nós nunca vamos ser iguais. Por quê? Cada um está num padrão vibratório. Eu estou num padrão, a Val está no outro, o Eduardo está no outro, e por aí vai. Então cada um está no padrão, não adianta. Então nunca vai existir igualdade. Existe sim, quando a gente reúne, seja na segunda-feira, seja na quarta, seja em reunião mediúnica, existe um sentimento, todo mundo vem aqui, vemos pelo mesmo sentimento, né? Pelo mesmo buscando conhecimento. Então aí, o que acontece? O padrão vibratório nosso é igual, está mais ou menos igual. Por quê? Porque nós vamos buscar conhecimento, querer aprender as coisas. Mas a gente achar que a gente vai mudar as pessoas, que vai ser diferente, não existe, viu, gente?
Então isso aí pode procurar na literatura, pode procurar em qualquer lugar, e a gente vê as diferenças, mesmo num grupo, às vezes tem uma diferença, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas pelo menos tem um certo sentimento. Bom, nós estudamos aqui na carta dos Espíritos, então a gente veio aqui também com esse intuito, então tem um certo padrão igual, um pensamento igual, né? Igual na segunda, na quinta, então tem um certo padrão de pensamentos iguais, isso aí ajuda. Outra coisa importante, tem gente que fala, né? Mas para que fazer reunião, às vezes é pouca gente e tal, não interessa. E outra, a espiritualidade está nos esperando aqui, né? Segunda, quarta, quinta, os horários, no estudo online na terça e por aí vai. Então é muito importante a gente cumprir o horário, porque a espiritualidade está esperando a gente. Então, às vezes, não estamos muitos aqui fisicamente, mas tem muitos aqui espiritualmente, e com o carnaval ainda estão se sentindo bem, pois nós estamos em paz, seja ele comunitário ou não. Outra coisa aqui. Outro dia eu estava estudando um livro, acho que é Pensamento de Emmanuel, que falou sobre o passe. Porque eu já ouvi, vocês eu tenho certeza que já ouviram. Tem gente que não tomou passe aqui, tem gente que não gosta de tomar passe comunitário. Já falaram isso para mim. Alguém aqui já deve ter ouvido isso. Aí Emmanuel foi perguntado para Emmanuel, está ficando consolador. Emmanuel respondeu: tem o mesmo valor o passe comunitário aqui, igual quando teve a pandemia, quando nós voltamos, né, tudo comunitário. Ou ali na cabine de passe, tem o mesmo valor, Achei interessante, porque eu tenho certeza que a Vânia já ouviu isso, mais alguém aí, mas eu gosto mais do passe, da cabine. É a mesma coisa, gente, porque tem gente que entra ali, é refratário, não aceita, não acredita, não tem fé, ele entra por entrar, porque ele veio aqui, alguém falou, tem a fila ali do passe e tal, ele vai ali, mas aí ele vai, mas ele chega lá, não tem fé, não acredita, é refratário, vai por ele. E o passe comunitário tem o mesmo valor do que o passe então na cabine. Então achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo algumas coisas que fugiram do tema aqui, da caridade intelectual, né, e do pão de cada dia, mas é coisas que eu acho que acho muito interessante. A gente cada dia procurarmos estudarmos mais, né? E pensar que todo mundo vai ser igualzinho. Igual aquele negócio aí, quem já leu, ouve muito falar, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Estamos no 3º milênio, é um mundo de regeneração. 2057 vai ter regeneração, está lá no livro aí. Mas, gente, está muito perto de 2057 e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, será que nós estamos mudando? Será que a gente está fazendo por onde? Outro dia eu ouvi um orador falando isso. Gente, nós não estamos mudando o que precisava mudar, não. Então a gente precisa mais mudar mesmo, o Brasil ser o coração do mundo, que está muito atrasado ainda. Então, porque o Brasil veio, a França, né, transplantou para cá, para o Brasil, o Espiritismo. Aí o Brasil acolheu o Espiritismo, é o maior país espírita do mundo, tudo. Mas por quê? Porque acolheu. Tem muito. Agora, os outros lugares, tudo tem menos. Então, onde nasceu na França, tem menos centros espíritas, tudo. Mas não vamos ficar nessa ilusão, não, como diz esse livro, porque nós precisamos tomar muito cuidado, que nós temos que mudar para ser de regeneração. Não vamos achar que em 2057 tudo vai mudar. Então, não tem nada disso, não. Então, vai demorar um pouco. Quanto tempo a gente não sabe. Vai depender de quem? De cada um de nós, né? Então, que fica esse alerta para nós, quando aí nós estamos nesse período carnavalesco. Esse ano é um ano muito perigoso, nós precisamos estar muito o orar e vigiar, que é um ano de Copa do Mundo e um ano político. Então, inteligência artificial já está acontecendo muito, muita fake news, de todo sentido. Então, gente, vamos preparar. Pós-carnaval vem muita coisa quente por aí, que aí começa o lado político, Copa do Mundo. Então, para a gente tomar muito cuidado, para a gente não se deixar influenciar e passar coisas.
Eu evito, tem hora, tem gente que me passa coisas 2 anos atrás que nem vale mais. Né? Vocês também recebem, tenho certeza. Gente, então vamos passar pelo crivo da razão. E outro, nem tudo a gente pode passar hoje, que é inteligência artificial. Tem muita coisa que é mentira hoje. Antigamente era montagem, hoje é inteligência artificial, né? Então, gente, a gente está entrando num ano aí, então pós-carnaval, tem muita coisa por aí, vamos tomar muito cuidado, viu? O horário vigiar, e que fica aí para nós, né? O que Paulo diz, está lá na carta aos Filipenses. Então, que a gente precisa ter conhecimento, né? E também a caridade, que é o conhecimento, do lado espiritual, do lado da ciência, do conhecimento, e o lado do pão de cada dia, de colaborar com as pessoas. Em primeiro lugar, estarmos preparados a nós mesmos, conhecer a gente mesmo, certo? É o que a gente tinha para trazer hoje.